Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos falar da situação que está muito tensa na Ucrânia. Nas últimas semanas a Rússia tem convocado tropas para a fronteira da Ucrânia, isso tem causado muito nervosismo entre os aliados, os ocidentais, designadamente na NATO. Houve já uma conversa telefónica entre o presidente Putin e o presidente Biden, mas a situação continua fluida e há quem esteja muito preocupado. Portanto, a questão que está em causa, uma das questões que está em causa é saber se países como a Ucrânia, mas também a Geórgia, podem ou não evoluir no sentido de um dia poderem vir ser membros da União Europeia ou da NATO, algo que para Putin em particular é uma espécie de linha vermelha. Esta semana há uma Cimeira Europeia e nas vésperas da Cimeira Europeia a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, deu uma entrevista ao Jornal Europeu Político, portanto, aliás, um jornal americano com uma edição europeia, que é o Político, um jornal particularmente influente em Bruxelas neste momento, em que, no fundo, dizia que era importante que os europeus e os aliados não caíssem naquilo que ela chamou uma armadilha de Putin e, portanto, não cedessem à chantagem. Recordemos que os países bálticos acabaram por aderir não apenas à União Europeia, mas também à NATO, e, portanto, no fundo, ela estava a dizer que era necessário que todos tivessem a mesma possibilidade, e ela chegou a usar uma expressão muito forte. Dizia-lhe que parecia sentir no ar um certo aroma a Munique, no fundo, recordando a cedência que foi feita em Munique nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e que não evitou o conflito. Jaime Gama, esta preocupação da Primeira-Ministra Estónia faz sentido? Faz sentido que se mantenha aberto a possibilidade de a Ucrânia, a Geórgia e outros países da antiga esfera da União Soviética poderem aderir a alianças ocidentais, ou Putin tem razão quando coloca aqui uma linha vermelha? Temos que ver a situação atual e como se chegou a ela e as perspectivas de solução para isto que é uma crise que se tem vindo a agravar de semana para semana. Em 2008, na verdade, foi prometido à Geórgia e também à Ucrânia que eles, se portassem bem, podiam um dia vir a entrar na NATO. Mas esses dossiês depois foram um bocado congelados e reafirmou-se sempre aquele princípio de que os países são soberanos sobre a sua política externa, sobre a maneira de escolher as suas associações, e também não há direito a ninguém ter uma esfera de influência própria. A verdade é que a adesão à NATO concretizou-se em relação aos países do Báltico, em relação à Polónia, em relação à Roménia e, portanto, houve um alargamento significativo da NATO. A Rússia nunca engoliu bem essa situação. Numa primeira fase estava mais vulnerabilizada e possivelmente aceitou os factos mais do que a própria doutrina, mas sempre que pode procura valer os seus pontos de vista e tem-no feito com vivacidade, porque em relação à Geórgia, por exemplo, as intervenções na Abcásia, na própria Geórgia e na Ossécia são exemplo disso. Em relação à Ucrânia, pois invadiu, ocupou, sem contestação da comunidade internacional, a Crimeia. E mantém ali... Ou sem contestação que se visse, não é? Sim, mantém ali naqueles distritos mais orientais da Ucrânia, onde há uma população russa maioritária, o apoio a uma, digamos, ação militar proto-separatista que ainda não se concretizou completamente. Há
uma negociação através dos acordos de Minsk I, Minsk II, depois o protocolo Steinmeier e depois a realidade que vai evoluindo, porque, na verdade, a linha de demarcação, a linha do cessar-fogo, não tem sido significativamente modificada desde o acordo de Minsk II, mas o que há é ações irregulares de um lado e do outro. Há bombardeamentos de vez em quando, há atividade de snipers, há agora drones, porque é uma nova tecnologia que também tem sido utilizada. Bom, entretanto, a Ucrânia também evoluiu, tem vindo a evoluir, não se sabe bem como, nem para onde, mas tem vindo a evoluir. As suas forças armadas têm hoje mais capacidade e a Rússia seguiu uma política de, em março deste ano, realizar primeiro o que dizia que era um grande exercício e depois uma deslocação de forças para a fronteira com a Ucrânia, sobretudo na zona envolvendo esses dois distritos. Não se sabe o que bem vai querer a Rússia, porque há quem diga que vai invadir. Vem aí o mês de janeiro, que é muito bom para isso, porque os blindados podem mover-se bem, com rapidez, porque há neve consolidada. Antes há lama e gelo, e depois há lama e gelo, portanto a ocasião ideal é o mês de janeiro, e depois porque eles estão a meio do ciclo de vida de um contingente de serviço militar obrigatório e, portanto, é o momento ideal para utilizar essa tropa, é nessa ocasião. Mais tarde já é mau, antes também é mau. Mas também os observadores dizem que, apesar desse número, que varia entre os 170 mil ou 187 mil ser muito elevado, não há ainda uma configuração de ordem de batalha completa de onde se extrai a conclusão que aquela força está perfeitamente organizada e estruturada com todos os sistemas necessários para fazer uma ofensiva rápida sobre a Ucrânia. Nem se essa ofensiva era só nos dois distritos, se era ainda num remanescente de distritos onde a influência russa não tão grande, mas ainda existe, ou se era sobre a totalidade do país Ucrânia. Portanto, aqui há uma grande interrogação. E depois há quem se interrogue de outra forma. É dizer, Putin faz isto realmente para fazer ali uma intervenção militar e desanexar essa parte da Ucrânia e integrá-la na Rússia, ou Putin está aqui a fazer um leverage para ser interlocutor internacional, usando a capacidade militar e não tanto a via diplomática, porque se sente um par internacional. Vê-se ultrapassado pela China. A China é o único interlocutor estratégico da discussão com os Estados Unidos. A Rússia ninguém liga muito. Portanto, esta é uma maneira de Putin ser um partner da negociação internacional, de obrigar, de levar os ocidentais a falarem com ele, a legitimarem-no por contraposição, mas a legitimarem-no. E por isso é que ele vem fazer uma proposta que já passou ao Biden e também ao Boris Johnson, porque ele também conhece bem os circuitos aliados, que é, bom, chegou a altura, vamos redefinir aqui a relação entre a Rússia e a NATO. E Biden, de certa forma, ao dizer que não ia deslocar um único soldado americano para a Ucrânia, ao dizer que a Ucrânia não é membro da NATO e, portanto, não está coberta pelo artigo 5º da defesa coletiva, ao dizer que estava disponível para esse diálogo, assessorado pelo Reino Unido, pela França, pela Itália e pela Alemanha, um quinteto, abre um caminho de resposta. Será o caminho de resposta suficiente para acomodar Putin a desistir da ação militar ou não? Veremos a seguir. O que é que quer Putin? Putin quer, no fundo, isto. Quer que esses países não entrem na NATO, quer definir linhas de segurança na sua fronteira, não haver tropas NATO na fronteira direta com a Rússia a menos de X quilómetros. Em relação a meios navais no Mar Negro e no Báltico, quer a mesma coisa.
quer também um regresso ao acordo das forças nucleares intermédias, portanto, a um controle do sistema de mísseis intermédios, e, no fundo, quer aliviar da sua fronteira a pressão mais que ele considera ameaçadora neste sentido. O que é o ameaçador neste caso? O ameaçador neste caso é os sistemas avançados de alcance médio da NATO poderem desfazer a força estratégica da Rússia em curto tempo. Portanto, a Rússia fica vulnerável nos seus sistemas missilísticos de longo alcance, de alcance intercontinental, não pelos mísseis intercontinentais dos Estados Unidos, mas por uns sistemas avançados muito mais rápidos, digamos, em 6, 7 minutos, enquanto os outros demoram meia hora. E isso significa, digamos, uma perda de valor quanto ao seu potencial militar grande. Agora, não há dúvida que a Rússia também tem vindo a montar os seus sistemas. A Rússia tem invadido, a Rússia tem feito destabilização, a Rússia tem arranjado aliados estranhíssimos, tem feito campanhas de intimidação, aliados políticos estranhíssimos, deixou-se apoiar nos partidos comunistas para se ligar a partidos extremistas de direita. A Rússia tem feito interferência de bombardeamento digital com finalidade de interferir em campanhas eleitorais, tem demonstrado uma capacidade, por exemplo, de desestabilizar pela energia países como a Moldova, pela informática países como os Bálticos, e depois anexou a Crimeia, não é? Portanto, não é propriamente uma ficção intencional. Não é um menino de cor. E depois, em relação à Ucrânia, o próprio Putin escreveu um artigo há 6 meses a dizer, no fundo, isto, que a Ucrânia só se realizará nacionalmente e soberanamente associada à Rússia, e nunca como uma anti-Rússia. E os acólitos mais ideológicos de Putin escrevem artigos a dizer que, no fundo, a Ucrânia sempre fez parte da Rússia, devia fazer parte da Rússia, e que a vocação da Ucrânia é ser russa, é ser uma província da Rússia e não propriamente ser alguém que se desloca para as forças tradicionalmente adversas da Rússia. Essa ideologia também prolifera, expande-se e tem artigos com o fingerprint bem claro do próprio Putin. Bem, Jaime Nogueira Pinto, acha que a Rússia, no fundo, tem razão para fazer uma linha vermelha? Acha que para a Rússia a chamada profundidade estratégica é uma coisa muito importante? Eu acho que sim. Porque foi aquilo que a salvou várias vezes. Eu acho que sim. Agora, nós estamos em tempos um bocado diferentes, em que estamos, a mas é preciso estratégica já não funciona da mesma forma. Ver que, por exemplo, toda esta, quando, enfim, na altura do fim da União Soviética, houve aqui, digamos, houve um avanço naquela euforia toda dos anos 90. Houve um avanço, de facto, que não estava, de certo modo, previsto nesse desmantelamento da União Soviética, que houve um avanço, de facto, muito grande, digamos, da NATO, nomeadamente para os países bálticos, para isso tudo. Eu penso que Putin é o que eu chamaria um nacionalista russo tradicional, não tem nada hoje em dia a ver com quer dizer, o internacionalismo comunista. Era aquilo que trazia, digamos, os russos para todo o mundo. Uma vez acabado esse internacionalismo comunista, a Rússia tem claramente, Putin quer manter um poder na Eurásia, quer dizer, quer manter a Rússia como um poder na Eurásia. Tem problemas muito complicados, nomeadamente problemas demográficos, não é? A Rússia tem aquele gigantismo territorial, qualquer coisa como 15 milhões, não é, de quilómetros quadrados, ou parte disso, e uma população que, enfim, mínima para esse. Mas não há dúvida que Putin tem conseguido com grande habilidade valorizar os seus trunfos, nomeadamente os trunfos militares e energéticos, que no fundo é aquilo que ele tem, também não tem mais nada. No fundo tem essa parte militar e tem o oil and gas. A economia russa não é uma economia muito significativa, em termos comparativos, é para aí a 17ª ou 18ª do mundo, não é? Não tem. Agora, ele tem feito isso
E é muito interessante, por exemplo, ver que países que até do ponto de vista ideológico estariam muito próximos da Rússia, como é o caso da Polónia, em termos, por exemplo, de conservadorismo familiar e até religioso, mas que, exatamente como são vizinhos, estão, enfim, neste momento com uma certa aflição e com uma certa preocupação em relação à Rússia. Por outro lado, há aqui também um fenómeno que eu acho... A história da Polónia relativamente à Rússia é uma história de traumas, É não é? uma história de traumas permanentes, muito diferente. portanto, embora A curiosamente... história da Polónia e da Ucrânia relativamente à Rússia são histórias, apesar de tudo, diferentes. Pois são. Podemos considerar que uma parte da Rússia nasceu na Ucrânia. Sim, claro que sim. Mas a Polónia não. A Polónia é diferente. A Polónia viveu sempre em conflito e, enfim, não era só a Rússia, era também o Império dos Habsburgos, era também a Prússia, quer dizer, toda a gente sempre a dar pancada na Polónia. A Polónia também fez um bocado por isso, porque teve até tarde uma monarquia eletiva, que era uma forma de cada vez que morria um rei haver uma crise política. Mas a gente vê, por exemplo, a atitude completamente diferente dos países, o caso, por exemplo, da Itália e da França, que em relação à Rússia têm até atitudes, de certo modo, bastante simpáticas e abertas, etc. Até porque eu penso que têm a noção de que a Rússia, esta Rússia de Putin, como aliás a Rússia tradicional, não tem para cá da Alemanha, ou para cá dos rios do Oder, não tem propriamente ambições, e não tem, de facto, não tem, portanto, e isso também é um problema que é muito importante e que acaba por ser bastante divisivo, quer nas atitudes da União Europeia, quer na própria NATO. Não tem ambições, mas não deixou de interferir várias vezes na política do lado de casa. Sim, mas de uma forma pouco significativa. Não, o que eu acho aí é que, portanto, de facto, os objetivos de Putin são esses. E com relações, por exemplo, com alguns partidos na Europa. Sim, com os partidos que, no fundo, têm a mesma ideologia. Com partidos nacionalistas. Mas que têm a mesma ideologia que a Rússia. Quer dizer, a Rússia hoje é um Estado, do ponto de vista... Em Portugal, quem defende a Rússia continua a ser o Partido Comunista. Isso é que é curioso. Mas foi um resquício que ficou da herança, até porque o Partido Comunista, em algumas coisas, é um partido também conservador, se quisermos ver as coisas assim. Mas é curioso, porque essa atitude, eu acho que essa atitude é importante e interessante, porque lá está, põe em confronto duas coisas que são chave na política dos Estados, que é a afinidade ideológica, que acaba por contar pouco quando a geopolítica, os interesses nacionais se opõem, que é o caso mais típico, não é? Por exemplo, do caso exatamente da Polónia com a Rússia. A Polónia, no fundo, do ponto de vista, chamamos assim, ideológico, tem muitas linhas próximas das linhas do Putin, não é? Putin apoia-se na Igreja Ortodoxa Russa, a Polónia é a Igreja Católica, são ambos conservadores, definem, por exemplo, a questão ambos têm o casamento definido como uma relação entre um homem e uma mulher, quer dizer, pontos que hoje em dia são até muito contestados noutras áreas, mas que têm essas identidades todas, mas depois, quando chega a hora das fronteiras, do risco, etc., é evidente que os polacos têm um longuíssimo trauma, não é? E que esse é sempre o problema dos nacionalismos, o problema das identidades dos nacionalismos ou das linhas dos nacionalismos, é que depois tem as questões nacionais, que muitas vezes a ideologia pode ser próxima, mas depois as questões nacionais, chegada a hora da verdade, contam muito, não é? Isso também é um fator que se tem que levar em conta neste momento. Agora, eu penso que Putin está muito, vai fazer, também não o vejo com grandes aventuras, quer dizer, Putin não é propriamente um Hitler, não tem nada a ver, quer dizer, é muito racional, é muito de razão de Estado, é muito racional, é muito realista, portanto não estou a ver, digamos, ameaçar, pressionar, mas não estou a ver avançar. Jaime Gama, a relação da Ucrânia com a Rússia é uma relação historicamente complicada, porque, de alguma forma, a própria história da Rússia começou na Ucrânia, digamos, mas depois, designadamente durante o tempo da União Soviética,
a relação de Moscovo com a Ucrânia foi complicada. Houve períodos longos em que a Ucrânia foi muito sacrificada pelo regime soviético, designadamente durante o período de Stalin, durante o período da coletivização. Isso, quando foi a invasão alemã, houve inclusive muitos ucranianos que se passaram literalmente para o lado dos alemães, dos nazis, e depois tivemos uma outra fase em que a Ucrânia foi beneficiada, digamos assim, já na fase final, até porque Khrushchev vinha da Ucrânia, na divisão, digamos, na divisão que foi feita, a Ucrânia até ficou com partes do território que eram tradicionalmente russos. Era o caso da Crimeia. A Crimeia nunca tinha sido parte da Ucrânia e ficou na Ucrânia, talvez por isso a reação internacional não tinha sido tão vigorosa como isso, e há claramente zonas da Ucrânia onde há as tais zonas onde se situam as minorias russas, a zona de Donbass, mais especificamente, que são zonas onde, digamos, onde há dúvidas sobre se são realmente Ucrânia, se não são Ucrânia, portanto, porque isso no tempo das nacionalidades da União Soviética, isso não era um tema, digamos assim. As nacionalidades tinham um lado um bocado um lado quase arbitrário, digamos, não, totalmente não, mas uma parte arbitrária. Hoje em dia, na política interna da Ucrânia, isso nota-se muito, porque nós olhamos, por exemplo, para os mapas eleitorais e é claro que existe sempre que há umas eleições, há uma minoria, ou maioria, já foi maioria pró-russa, que vota na parte leste, que apoia um candidato, e depois uma maioria anti-russa que apoia outro candidato, e isso acaba sempre por ser muito determinante no próprio resultado eleitoral. E também tem tornado muito difícil a estabilização política interna na Rússia, para além de conviver com os tais movimentos separatistas que já criaram situações, no mínimo, complicadas, como foi nomeadamente o abate de um avião comercial que passava por cima daquele território. Esta situação, enfim, há um dogma na política internacional, é que não se mexe em fronteiras. Esta situação é suscetível de algum dia ser resolvida? Bom, para ser definitivamente resolvida irá durar bastante tempo, mas é suscetível de ser contida e de ser gerida por forma a não fazer... Até porque o valor daquela região tinha muito a ver com aquilo que eram riquezas antigas, não é? Que eram minas, indústrias, mas de um tempo que se calhar já não tem o valor que têm hoje, não é? Sim, a Ucrânia, mais do que uma unidade política, sempre foi um espaço. E esse espaço é o espaço onde se gera o povo eslavo nas suas várias componentes, porque ucranianos, belorussos, russos do Kievan Rus, no fundo são essa grande mancha dos eslavos de leste, dos eslavos do ocidente, polacos, checos e eslovacos, e eslavos do sul, os croatas, os sérvios, podemos também falar dos búlgaros. Depois ali com a Roménia e a Hungria, que não são eslavos, e a norte também com os bálticos, que não são eslavos, e depois com a Alemanha. E na história da Ucrânia esse espaço também sempre foi polarizado, uma parte mais pela Rússia, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista económico e do ponto de vista religioso, porque é um predomínio da Igreja Ortodoxa e da Igreja Ortodoxa de Moscovo, porque depois há também uma Igreja Ortodoxa que se constitui mais tarde autocéfala ucraniana, e há também algumas ligações a Bizâncio, e depois uma parte mais ocidental, onde também há catolicismo, que foi influenciada pelo Império Austro-Húngaro, em certa medida, e pela Polónia. Portanto, há dentro
da Ucrânia toda esta diversidade. E uma grande parte do território da Ucrânia também foi povoado por cossacos, que eram os agricultores das grandes herdades russas que fugiam e se estabeleciam ali e depois eram redisciplinados pelo Império Russo para tarefas que tinham muito a ver com o combate ao Império Otomano dentro do próprio território ucraniano e com a libertação da Crimeia e de toda essa zona do Mar Negro. Portanto, uma grande diversidade. Mas nunca algo do qual se viesse a extrair um verdadeiro poder político autocentrado. Porque ele foi sempre tenue, é sempre fruto de quê? De períodos em que há ausência das esferas de influência das grandes potências vizinhas e, a bem dizer, a consolidação é feita com a República Soviética da Ucrânia, isto é, com a presença do sistema soviético na Ucrânia, que faz estruturar aquilo numa certa articulação que nunca existiu antes, porque antes houve ali, digamos, vários senhores, várias vassalagens, guerras que passaram por ali, nunca houve a emergência de uma Ucrânia soberana com uma centralidade estatal. É um país relativamente recente, como país, como Estado, é um Estado novo, um Estado recente. Isso também é algo que complica a estruturação de um sistema internamente na própria Ucrânia, porque a estruturação do sistema político na Ucrânia tem sido muito difícil. Isso é o que também tem dificultado a solução dos problemas, porque as forças políticas são muito vulneráveis a pressões externas, a grupos de interesses, não se sabe bem a quê, e também têm mudado muito com a conjuntura. O próprio atual presidente é um homem que sai de representar na cinematografia e na televisão o papel de presidente da Ucrânia e ganha uma eleição e é presidente da Ucrânia. Portanto, há aqui também uma dimensão do que é a solidez ou não solidez desse sistema. Daí também os atrasos nas negociações para a União Europeia, a forma de relacionar com a União Europeia, os atrasos na própria entrada na NATO derivados de uma relativa desestruturação das próprias forças militares, que agora se tem um pouco tentado melhorar a partir de 2017, com algum apoio dos Estados Unidos em equipamentos, com algum apoio inglês em matéria naval para o Mar Negro, mas tudo pequeno, e com algum apoio turco em matéria de drones modernos. A Turquia agora tem uma especialização em produção de drones que vende para toda a parte e que lhe faz também aumentar a reputação acima do seu potencial em matéria de partner das disputas internacionais. Mas a verdade é que também a ausência de definição de um sistema político verdadeiramente credível e consistente na Ucrânia tem dado margem a que todos os campos que querem agir sobre o espaço da Ucrânia tenham um terreno fértil. Por exemplo, esses dois distritos, Donetsk e Luhansk, que são lá os distritos que se proclamaram independentes e que têm uma espécie de forças militares. Nessas forças militares entram brigadas ortodoxas, quase brigadas internacionais, em que estão lá húngaros do Jobbik. Portanto, há também aí uma certa grande confusão, apesar daquilo ter um controle remoto da Rússia. Mas a Rússia também não é tão perfeita quanto se pode imaginar. E o controle remoto também não funciona de maneira plena. Assim como não funciona também... Não, digamos que, por exemplo, o abate do avião comercial não foi planeado. Foi uma coisa que fugiu claramente ao controle de quem quer que seja. Sim. Um tiro que acaba por ter esse efeito resultante de baterias descomandadas num processo que a gente conhece, que é um processo de anarquização de equipamentos militares e da montagem rápida a partir de uma milícia, de uma força que tem alguns links exteriores e algum enquadramento de treino e de equipamentos, mas aliás, para um grande apoio que tem a Ucrânia, por exemplo, não tem força aérea.
o que significa logo uma incapacidade de deter qualquer ação militar russa minimamente consistente. Claro. Depois tem uma grande escassez de mísseis de alcance maior. Tem agora os mísseis americanos Javelin, que são bons na luta antitanque, mas isso também não basta para fazer uma força armada. Embora eles tenham, até os russos consideram que eles estão a melhorar e a avançar para uma política genocidária em relação à população russa dessas zonas. Pois bem, isso é argumento. É um argumento que se usa quando se quer fazer uma chamada intervenção militar humanitária. Portanto, é um argumento que está em cima da mesa. Agora, a população russa da Ucrânia são 11 milhões. 40 milhões, 11 milhões. E há 4 milhões de ucranianos na Rússia. Há uma certa ligação. Aliás, este próprio presidente, que não é propriamente uma emanação dos russos, tem tido moderação em relação aos sectores mais radicais do ucranianismo que querem banir o russo do sistema de mídia e do sistema educativo, e ele tem sido prudente em relação a isso. Agora, a Rússia explora bem essa grande minoria russa dentro da Ucrânia. O que é que a Rússia quer? É separar aqueles dois distritos, uni-los à Rússia, como fez com a Crimeia, mas também perder influência no resto da Ucrânia? É usar esses dois distritos e a situação militar que ali há como leverage para levar a Ucrânia e a comunidade internacional a retirar o apoio à Ucrânia no combate ao separatismo russo e para haver ali uma Ucrânia mais acomodada, que nunca seja uma Ucrânia frontliner da NATO? Isso está por definir. E, portanto, há um momento agora em que estamos na expectativa de recomeço de negociações, porque todos os quadros que regulavam a segurança europeia em armas convencionais, em equilíbrio de forças, em mísseis de alcance intermédio, ou caducaram os respectivos pactos, ou houve retiradas unilaterais, como a dos Estados Unidos em 2019, em relação aos mísseis de alcance intermédio. E há também a produção de novos sistemas de armas que estão um bocado a curto-circuitar os acordos existentes, mas não havendo ainda novos acordos. É um terreno um pouco pantanoso, cinzento, em que há muito do que existia que veio a caducar por obsolescência, há coisas que foram abandonadas e existiam, há novas armas em fabrico, há players diferentes e há essa indefinição. Será a ocasião de regular isso de uma forma mais estável? Porque não haja dúvida, esta questão da Ucrânia é um irritante nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. E os Estados Unidos, no seu íntimo, Trump denunciou várias vezes essa intenção, e Biden, agora na forma como reagiu e respondeu à ameaça militar russa na fronteira da Ucrânia, os Estados Unidos, no fundo, gostariam de ter a Rússia um pouco on board para enfrentar a China. Claro que sim. E esta situação é uma situação que é desconfortável para os Estados Unidos. Portanto, acabar com esse irritante era uma forma de reforçar a sua capacidade de liderar uma aliança no containment da China. Portanto, fazer um Kissinger-Nixon ao contrário com o Putin. Em relação ao Kissinger e Nixon fizeram com a China, Mao Tse-tung e Zhou Enlai. Portanto, é isso que está em aberto. Claro que há ali os países do borderline que ficam sempre muito excitados porque acham que isso pode significar insegurança. Mas há outros mais realistas. Eu, por exemplo, fiquei surpreendido porque Boris Johnson, só pelo facto de ter sido contatado por Putin, ficou imediatamente quase no papel de Tony Blair em relação a esse tipo de articulação internacional, porque, tendo saído da União Europeia,
pode dizer-se perdeu leverage, não, pode dizer-se também ganha leverage e, portanto, a Inglaterra sempre cultiva muito esse relacionamento com a Rússia, historicamente, e gosta de ter aí uma posição. Portanto, nós estamos na véspera de uma gesticulação no plano militar que é grande no aparato, mas menos grave na sua factualidade ofensiva e no seu potencial explosivo, e de uma antecâmara de negociações no plano diplomático que ainda não está formatada, mas que possivelmente vai nascer muito em breve e que está a ser discutida entre os parceiros da Aliança. Agora, a criação do quinteto dentro da Aliança também faz com que dentro da Aliança Atlântica haja uma espécie de diretório. Sim, e diretório... E haja claramente algum desconforto. É um bocado diferente da noção de segurança coletiva. Sim, e há um desconforto, pelo menos evidente, nesta entrevista que eu citei há pouco, da Primeira-Ministra da Estónia. E há outro... Da Estónia ou da Eslovénia? Da Estónia. Sim. Há um outro aspecto que também é importante neste momento, que é, acabamos de assistir à mudança de liderança na Alemanha e à saída de cena de Angela Merkel. Angela Merkel tinha uma particularidade que não era de menos importância neste quadro. Era alguém que vinha do leste da Alemanha e falava russo. Portanto, ela, quando muitas das discussões que tinha com Putin eram em russo. Uhum. E quando tinha que levantar a voz a Putin, levantava a voz em russo. E eu tenho, enfim, descrições de que isso aconteceu algumas vezes. E ele falava alemão. E ele falava alemão, exatamente. Ele tinha sido agente secreto na antiga RDA. Portanto, havia ali uma relação um bocadinho particular. Agora temos uma situação muito diferente e há aqui uma outra, não há aqui uma espécie de vento fraco Sim, e a Alemanha, até pela própria Constituição do governo, que é um governo, enfim, de uma coligação bastante complexa, não é uma coligação a três, mas com algumas... Portanto, eu confesso que, francamente, eu nestas questões... Nunca foi muito forte em relação à Rússia. Não, nunca foi. Exceto em momentos muito mais críticos. Nesta questão da Ucrânia... Ela tinha o interesse do gás. Ela tinha o interesse do gás, que era muito importante. Sempre achei na questão da Ucrânia, que a Ucrânia... Assim, exatamente como a Finlândia tinha sido neutral durante a Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, a vantagem da Ucrânia para toda a gente era a Ucrânia ter ficado neutral e, portanto, até porque lá está, é um país dividido por aquilo que conta hoje em dia, que é de facto os interesses nacionais, as populações e tudo isso. É um país naturalmente dividido e que, portanto, sofre o preço, enfim, sofre o custo exatamente dessas divisões e, portanto, vai ser martirizado e vai ser dividido e vai ser jogado nisto tudo e claro que também já vimos que não vai, quer dizer, ninguém vai morrer pelo Donbass, quer dizer, ninguém vai, quer dizer, não nesse aspecto talvez será... Não haverá um marine a ir para o Donbass. Sim, ninguém, não irá um marine nem coisa nenhuma que irá para Donbass, portanto ninguém. Eu acho que, portanto, não vai haver guerra nenhuma, não vai haver um grande exercício e depois, enfim, se os diplomatas forem suficientemente hábeis para arranjar saídas airosas... Não acha que precisamente todos. A noção Putin pode estar a pensar o mesmo e, portanto, o risco de fazer ali alguma coisa? É, mas Putin parece, pelo menos até hoje, parece ser um governante bastante... enfim, racional e bastante realista. Mas isto é racional, o que eu estou a dizer? Não há risco nenhum de nenhum marido ir morrer para lá? Sim, isso não há. Mas eu não creio que ele vá para uma invasão física, até porque, melhor ou pior, sempre haveria algum ucraniano para defender, não é? Portanto, e não me vejo que agora é capaz, não sei, aquilo que nós estávamos a falar, há sempre saídas airosas, talvez não muito honrosas, mas há sempre saídas airosas cozinháveis para este tipo de situações. Ele já interveio nos dois distritos, interveio e depois saiu e não deixará aquelas tropas todas que ele ajudou a organizar serem exterminadas pelo exército ucraniano. Isso não deixará. A questão é de saber se ele quer mesmo arrancar aqueles dois distritos ou se o que ele visava
era a totalidade da Ucrânia, o que me parece algo impossível e que ele próprio percebe que não tem condições para isso, ou então se era um recorte maior do que os 2 distritos e que permitisse fazer uma cintura russa ao mar de Azov e a ligação por terra à Crimeia. O que também é um bocadinho, enfim, uma ambição um pouco excessiva, eventualmente. É preciso ter o desejo de fazer um enfrentamento muito sério. Muito sério. Bem, nós, entretanto, esgotamos o nosso tempo. Reencontramos-nos dentro de uma semana.